Buda não era um deus, também não pregava nenhuma palavra divina ou era mensageiro dos céus. E quando nasceu, também não era Buda. Seu nome era Siddhartha Gautama. E não era Buda porque Buda está mais para um título do que para um nome. Em sânscrito, a palavra Buda significa algo como o desperto ou o iluminado. As tradições orientais budistas inclusive afirmam que houve pelo menos 24 Budas no passado e que ainda haverá muitos outros no futuro. Mas hoje nós falaremos do primeiro. Siddhartha Gautama nasceu no século 6 a.C., provavelmente em 563 a.C., em Lumbini, um vilarejo aos pés do Himalaia, e cresceu no Principado Indiano de Kapilavastu, uma região que hoje pertence ao Nepal. Siddhartha nasceu como príncipe. Era um aristocrata da casta Sakya, a dos guerreiros e governantes. Seu pai, Suddhodana, era o Rajá de Kapilavastu e chefe do clã dos Sakyas. Vem daí outro nome pelo qual Siddhartha ficaria conhecido, Sakyamuni, algo como o sábio silencioso dos Sakyas. Mas essa casta não ocupava o topo da rígida hierarquia indiana. O poder pertencia aos Brahmanes, os sacerdotes. Assim como na biografia mítica de Cristo, a concepção e o nascimento de Siddhartha estão cercados de circunstâncias sobrenaturais. A mãe de Siddhartha era Maya. Na mitologia indiana, Maya é uma espécie de força mágica que criou o universo ilusório, que é como o budismo chama esse universo em que a gente está. Um dia, Maya sonhou que entrava em seu flanco um elefante branco com a cabeça cor de rubi e 6 presas. Segundo a tradição, essa foi a concepção de Siddhartha. Uma imagem que possui evidentes conotações simbólicas. O elefante, na Índia, representa a mansidão, a paz. 6, o número de presas, simboliza as dimensões do espaço na interpretação indiana. Norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. A rainha Maya Devi, mãe de Siddhartha, deu à luz segurando um galho de uma árvore no jardim de Lumbini. Quando Siddhartha nasceu, dizia a tradição mítica que o recém-nascido tinha pele cor dourada e a altura igual à extensão dos braços abertos. A mãe de Siddhartha morreu 7 dias depois do parto, deixando o filho aos cuidados da tia, Mahaprajapati, que se tornaria a primeira monja budista da história. Já o pai, Suddhodana, sabendo que estava destinado ao filho um futuro fora do comum, decidiu construir para ele 3 palácios, excluindo tudo o que pudesse lembrar os males do mundo. Seu pai temia que se cumprisse uma profecia segundo a qual seu filho se tornaria um homem santo, portanto cercou-o de luxos e prazeres, acreditando que se mantivesse Siddhartha ignorante sobre o sofrimento do mundo, iria afastá-lo do caminho espiritual. A narrativa indiana exagera um pouco ao descrever a riqueza da juventude de Siddhartha. Por exemplo, há textos em que diz que o harém de Siddhartha tinha mais de 84.000 mulheres, e além disso ele sempre era o primeiro em competições como natação, botânica, gramática e caligrafia. Aos 19 anos, Siddhartha casou-se com sua prima Yasodhara, com quem teve um filho chamado Rahula. Siddhartha então desfrutou de uma década imerso nesse mundo de prazeres, felicidade e gratificação dos sentidos. No entanto, conforme a tradição relata, essa vida de riqueza e abundância seria bruscamente interrompida depois de 3 passeios que Siddhartha fez depois dos limites dos seus palácios. No primeiro desses passeios, observou um homem de aparência debilitada, apoiando-se em um bastão para caminhar. O cocheiro explica a Siddhartha que aquele se tratava de um idoso e que eventualmente todo mundo iria passar pela velhice. No segundo passeio, deparou-se com um homem cujo corpo estava corroído pela lepra. Dessa vez, o cocheiro disse que aquele era um doente e que qualquer pessoa estava vulnerável àquele mal. Já na terceira ocasião, Siddhartha presenciou um funeral, com um cadáver sendo conduzido em um cortejo. E o cocheiro se prontificou a dizer que aquele se tratava de um falecido e que era o destino final de todos nós. Essas 3 experiências impactaram profundamente os pensamentos de Siddhartha, levando a decidir empreender uma grande jornada em busca de esclarecimento. Deixando para trás os palácios, as mulheres e o filho, Siddhartha decidiu então partir silenciosamente em direção ao Oriente. Ele abandonou o palácio enquanto todos estavam dormindo, saindo sem se despedir da esposa e do pequeno filho.
aos 29 anos, decidiu iniciar uma nova fase de sua vida. Entregou seu cavalo ao criado que o acompanhava e cortou os cabelos. Um asceta, que é uma espécie de eremita que renuncia a tudo em busca da elevação espiritual, lhe entregou seus únicos pertences: um manto, um cinto, uma navalha para cortar o cabelo e uma peneira para filtrar a água. Elementos que, de acordo com a mitologia, fundamentam o uniforme tradicional dos monges budistas mendicantes. O príncipe logo aprendeu a dormir no chão e a praticar a mendicância por alimentos. Além de pedir esmolas, a vida de filósofo e andarilho também exigiu uma intensa prática de meditação. Em sua jornada, aproximou-se primeiramente de dois renomados mestres, Alara Kalama e o Daka Ramaputta, atingindo rapidamente os estágios mais avançados de meditação propostos por eles. No entanto, Siddhartha ainda não havia alcançado a realização suprema que tanto buscava. Despedindo-se de seus mentores, Siddhartha refugiou-se por 6 anos na floresta de Sena, localizada no território de Magadha. Essa região era frequentemente escolhida por eremitas que desejavam se distanciar das distrações do mundo. Junto a 5 companheiros, Siddhartha dedicou-se à prática da automortificação. Durante 6 anos, Siddhartha submeteu-se a privações e sofrimentos. Ele transformou radicalmente a sua dieta, primeiro aumentando os intervalos entre as refeições. Inicialmente, ele começou com uma refeição por dia, depois uma refeição a cada 2 dias, a cada 3, 4, até chegar em uma refeição a cada 15 dias. Tiveram momentos em que Siddhartha também se alimentou com apenas 1 grão de arroz por dia. Em paralelo, conduzia experimentos psicológicos, analisando profundamente certas emoções que acreditava só serem elimináveis por meio de uma observação intensa. Para compreender o medo, passava noites deitado entre cadáveres e esqueletos em um cemitério. E apesar de todos os seus esforços, Siddhartha ainda não havia alcançado sua realização final. Ele abandonou essas práticas extremas quando ele já estava muito magro, percebendo que isso não faria bem para a mente, mas sim prejudicaria. Nesse momento, ele percebeu que a libertação não estava nos excessos do ascetismo, mas sim em encontrar um equilíbrio entre eles. Essa percepção deu origem à expressão caminho do meio, que se tornaria um dos fundamentos mais importantes do budismo. Despedindo-se de seus companheiros, Siddhartha banhou-se no rio Nairanjana e fortaleceu-se com o alimento oferecido por uma aldeã. Após alguns dias de recuperação, preparou um assento de capim sobre uma figueira que ficaria conhecida como Árvore Bodhi ou Árvore da Iluminação na região de Bodh Gaya, no norte da Índia. E foi ali que Siddhartha decidiu que atingiria a iluminação ou então morreria. E mesmo para um praticante experiente como Siddhartha, surgiram vários desafios. Alguns relatos descrevem esses obstáculos na forma de tentações e entidades como Mara, o deus indiano da morte. Essas representações simbolizam os medos reprimidos, os fragmentos de memória, dúvidas, fantasias e outros conteúdos mentais obscuros que são familiares a quem já tem experimentado alguma prática meditativa. Siddhartha não só superou esses desafios, como dominou todos os estágios da meditação. E foi nesse momento que Siddhartha vivenciou a iluminação, o Nirvana, que lhe proporcionou uma consciência da verdade absoluta por trás do universo. De acordo com a narrativa tradicional, Siddhartha viu a reencarnação de todos os seres, incluindo o dele mesmo, e também viu os infinitos mundos do universo. Ao amanhecer, ele compreendeu as 4 nobres verdades, fundamentos essenciais do budismo. O primeiro deles é que o sofrimento é uma característica intrínseca de toda forma de existência. Já o segundo é que Siddhartha percebeu que a ignorância é a raiz do sofrimento. O terceiro é a ideia de que a extinção da ignorância possibilita o fim do sofrimento. E a quarta e última é que o caminho que leva a tudo isso está no meio entre a entrega aos prazeres e atrativos mundanos e os extremos do ascetismo e da autoflagelação. E posteriormente o Siddhartha vai fazer uma referência a esse caminho intermediário usando a metáfora de um alaúde, em que as cordas não podem nem estar muito esticadas, nem muito frouxas. Dessa forma, Siddhartha alcançou a iluminação numa noite de lua cheia do mês de maio, aos 35 anos. Como nós já falamos antes, Buda não é um nome próprio, mas é uma palavra em sânscrito que significa o desperto ou o iluminado.
Além disso, ele adotou o título de Tathagata, que significa aquele que veio da verdade. Siddhartha então buscou seus 5 antigos amigos de ascetismo e os converteu em apenas uma pregação. Em seguida, converteu os irmãos Kassapa, devotos do fogo, e os brahmanes Sariputra e Moggallana, que se tornariam seus discípulos mais destacados. Esse momento marca o início da Sangha, a comunidade budista que, junto com o Buda e o Dharma, a doutrina, compõe as 3 joias do budismo. Segundo a lenda, Buda compartilhou sua doutrina com os Nagas, serpentes com rosto humano que habitam o submundo, e também com os deuses dos diversos céus que, apesar de suas vidas incrivelmente longas, são incapazes de alcançar a iluminação por conta própria. Ao longo de 45 anos, Buda percorreu diversos lugares, contando suas experiências e compartilhando seus ensinamentos. E na antiguidade, a região nordeste da Índia, na região em que os ensinamentos do Siddhartha se difundiram primeiro, estava passando por uma grande turbulência. A ausência de uma autoridade política centralizada resultou na quebra da antiga coesão tribal, substituída pelo surgimento e expansão de diversos pequenos reinos. O brahmanismo, a religião dominante que reverenciava um deus criador, Brahma, confrontava-se com numerosos movimentos. Esses movimentos, acima de tudo, compartilhavam uma oposição ao sistema de castas que historicamente dividia e ainda divide a sociedade indiana, perpetuando os privilégios da elite sacerdotal. Para resumir, o budismo no começo ele também se apresentava como um desses movimentos dissidentes, mas acabou se destacando mais que os outros. Formou-se uma extensa comunidade de monges e monjas que renunciaram a bens materiais e carreiras profissionais, optando por uma vida sustentada por esmolas, dedicada à meditação e à disseminação da doutrina do desapego. Entre os convertidos por Buda estava seu próprio filho, Rahula. Siddhartha Gautama, segundo a tradição, teria falecido em idade avançada, aproximadamente em 483 a.C. Conta-se que sua morte foi precipitada por ingerir carne de porco podre, oferecida por um ferreiro em uma aldeia chamada Pava. Antes de sua partida, ele se preparou para o fim banhando pela última vez e aguardou a morte deitado sobre o lado direito, com a cabeça voltada para o norte e o rosto virado para o poente. Seu discípulo Aranda foi encarregado de cremar seu corpo, que também foi coberto com mel. E assim como aconteceu na maioria das grandes tradições religiosas, o budismo passou por transformações e divisões significativas depois da morte do seu criador. Deu origem à distinção entre a corrente Hinayana, veículo menor, e a corrente Mahayana, veículo maior. Segundo a tradição budista, essas designações derivam de uma pergunta metafórica. Diante de um incêndio, como uma pessoa deveria buscar a salvação? Em um pequeno veículo puxado por uma cabra, garantindo a salvação individual, ou em um grande veículo de bois, possibilitando levar consigo muitos outros? A corrente Mahayana opta pela segunda alternativa e ela prevaleceu amplamente. A partir dela e por meio da integração com diversas tradições religiosas orientais, surgiram escolas tão distintas quanto o Zen japonês e o lamaísmo tibetano, por exemplo. E agora você pode estar se perguntando, mas será que tudo isso realmente aconteceu? Eu te respondo que, assim como na biografia dos outros líderes religiosos, é muito comum que mito e história se entrelacem. Muitas vezes, em casos menos absurdos, é muito difícil saber o que de fato ocorreu e o que foi escrito em forma de mito. Muito da história de Buda é amparada pela tradição oral e os textos antigos budistas, mas há evidências arqueológicas que amparam a sua biografia. Em 2013, encontraram uma estrutura de madeira no templo Maya Devi, identificado pela tradição como o local de nascimento de Siddhartha. No subsolo do prédio religioso, sob camada de tijolos que até então também não se sabia existir, eles descobriram os restos de um relicário de madeira com um espaço aberto no centro que, segundo os arqueólogos, tem ligação com a história do nascimento do príncipe. Siddhartha, Buda ou Sakyamuni jamais se apresentou como um enviado, um salvador ou reencarnação de quem quer que fosse. Siddhartha era um humano como todos nós, que buscou o melhor que pôde achar dentro do seu interior. Não se trata de um ser celestial descendendo à Terra, mas sim de um indivíduo que, diante da complexidade da vida, decidiu explorar as profundezas da sua própria consciência. Eu me chamo Gabriel e sou estudante de História. Se você gostou de conhecer mais sobre a história de Siddhartha Gautama, o Buda, deixe o gostei e inscreva-se no canal. Nós estamos com conteúdos exclusivos no TikTok e no Instagram também. Então vai lá conferir que tá bem legal. E é isso, muito obrigado e até a próxima.